Fazer uma pergunta aqui, Fernando, tentando juntar aqui, né? O nosso quebra-cabeça, a gente fala muito em crise hídrica. Aí me vem uma questão, pensando mais já num futuro, tá? Se a gente tiver uma possível falta de água potável, a gente sabe que isso é um problema, a gente está vivendo num momento onde até a gente está tentando se conscientizar e conscientizar as próximas gerações, nossos filhos, enfim, o quanto é importante, né, preservar as águas potáveis, mas a gente sabe que as empresas de bebidas, elas estão diretamente ligadas a isso, né, e pode acabar sendo um problema enfrentado por elas, na verdade, né. Então eu queria entender, na sua opinião, quais seriam as alternativas para essas empresas ligadas à produção de bebida, a manter a sua produção, quais impactos poderiam trazer para elas aí em custos de operação até em relação a essa questão de um dia, né, a gente realmente ter que restringir cada vez mais o uso da água potável. Eu acho que é um tema muito importante que pouca gente fala, até porque, para mim, esse é o principal risco de empresas de refrigerante. Para mim, o principal risco não é questão de saúde, porque eu acredito, tem um outro fator também antes de falar disso, que vai ter um aspecto regional muito importante para essas empresas que vão ter uma exposição cada vez maior a continentes como a Ásia e a África, que são continentes mais pobres, a América Latina também, são continentes mais pobres, mas que estão vendo aí uma classe média crescer. Então a gente vai ter um crescimento de uma população que vai poder consumir pela primeira vez os produtos da Coca-Cola ou da PepsiCo. Né, você tem uma parcela da população muito grande, entre 8% a 11% ali, que vive em pobreza extrema. Essa população não está preocupada em trocar a Coca-Cola por água, por suco, por chá, por café. Né, essa população está preocupada em sobreviver. Se essa população cada vez mais com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento de tecnologias e tudo mais, urbanização também é muito importante, essa população cada vez mais ter acesso a esse tipo de produto, eu acredito que vai ter muito mais gente entrando nesse mercado de refrigerante do que gente saindo por conta de problemas de saúde ou coisas correlatas. Então eu acredito que o principal problema para o mercado de refrigerante não é questão de problema de saúde, é questão de água potável. Porque, como a gente sabe, né, 70% do planeta Terra é água. Só que essa água, 97% está no oceano, então é água que a gente não pode utilizar para tomar, né, para beber. 2% está congelada, então, enfim, precisaria de um movimento ali que causaria outros problemas para utilizar essa água. E só 1% é aquela água que a gente pode efetivamente usar para consumo. Esse 1% é muito pouco porque a gente tem ainda de demanda para água para os próximos anos. Então, em algum momento, a gente vai chegar num ponto que vai falar, opa, alguma coisa tem que acontecer aqui, a gente tem que fazer alguma coisa para poder consumir a água aqui, para poder não morrer de sede. E aí isso pode criar restrições, né, a outros tipos de bebida, enfim. É claro que isso é pensando num prazo muito mais longo, só que é a partir de hoje que as empresas estão olhando para isso, né, porque já é um problema hoje a gente vê uma população bem relevante da população mundial que não tem acesso à água. Então, essa população, ela já está, de certa forma, sendo impactada por conta da escassez de água. Então, a gente precisa olhar para isso. E essas empresas de refrigerante, né, de bebidas de forma geral, já estão investindo forte num processo que, para mim, vai ser o mais importante, que vai revolucionar aí o mundo, que vai ser o processo de dessalinização de água para aproveitar essa água para consumo. A gente já tem métodos, né, de dessalinização de água, mas a gente ainda não consegue aproveitar essa água que a gente está dessalinizando para consumo próprio. Só que se a gente consegue desenvolver essa tecnologia, que é o que as empresas vêm buscando fazer, vêm investindo forte nisso, para poder ter cada vez mais água potável disponível por conta desse processo de dessalinização, aí eu acredito que esses problemas vão ter o seu principal risco ali solucionado e a gente vai ter bem menos problema com esse tipo de situação, né, de escassez de água, de população que não tem acesso à água. Isso vai beneficiar uma série de outros setores, né? Enfim, eu acredito que esse é o principal problema dessas empresas hoje, é o principal problema que essas empresas têm que solucionar hoje pensando no futuro, tá? É um problema que pode vir ali no futuro.
É claro que tem outras matérias-primas que essas empresas utilizam, que têm custos, enfim, de commodity, que são problemas também. Só que conforme a evolução tecnológica vem progredindo, isso vem sendo cada vez mais amenizado, né? Como a gente estava comentando. E eu acredito que o principal problema hoje é problema de água potável. Então, assim, problema de saúde, poxa, é claro que as pessoas estão olhando muito para isso, mas é como até num outro setor de carne bovina, por exemplo. As pessoas vão parar de consumir carne bovina porque vão se tornar veganas ou vão ter maior conscientização, enfim. Pode até ser que uma boa parte da população acabe fazendo isso. Só que você para pensar naquelas pessoas ali da África ou em países mais pobres, da Ásia, da América Latina, que nunca tiveram acesso à carne, nunca comeram carne bovina na vida. Essas pessoas, se elas tiverem um incremento na sua renda, né, se a renda disponível delas for um pouquinho maior, elas vão ter, claro, uma demanda muito importante por esse tipo de produto. A mesma coisa para refrigerante, tá? Refrigerante não é um produto que aquela pessoa que está em extrema pobreza vai pensar em comprar, né? Então, é uma questão muito mais que a gente precisa pensar numa política econômica mundial, num desenvolvimento econômico mundial, do que efetivamente ficar pensando, poxa, mas veganismo, ou então problema relacionado à saúde e tal. Para as empresas de refrigerante é muito mais fácil desenvolver uma Coca-Cola Diet sem açúcar do que efetivamente trazer essas pessoas que não estão consumindo, né? Essas pessoas que não têm dinheiro para consumir. Então, com o desenvolvimento da economia tecnológica, urbanização e tudo mais, a tendência é que esse mercado se favoreça como um todo, e o principal risco acaba sendo esse de água potável mesmo.